coração a bondade divina e a oportunidade que nos é dado de estarmos mais uma vez compartilhando nessa tarde com o Evangelho de Jesus para o nosso aprendizado. Estou muito feliz por ser recebido com tanto carinho nessa casa, o qual tenho um apreço muito grande, e agradeço o olhar carinhoso de todos vocês também e peço que possam me auxiliar através das vibrações amorosas de vocês, para que com as minhas limitações que ainda trago junto comigo, eu possa discorrer esse tema, que é um tema bem importante para as nossas reflexões, porque a nossa pretensão não é acusar e nem condenar os falsos cristos e falsos profetas, mas é podermos entender como eles agem em nosso meio, para que nós possamos saber fazer luz ao nosso redor, para que nós possamos auxiliar eles também, que ainda não entenderam os ensinamentos de Jesus e o propósito, o qual esse grande mestre nazareno veio em nosso meio para nos auxiliar nessa caminhada tão importante que é a evolução moral e espiritual. Então a gente é muito agradecido e conta com o amparo da espiritualidade da casa também, para que possam me auxiliar nessa tarefa. Temos a certeza que os nossos irmãos têm uma compreensão muito grande com as nossas necessidades, todos nós que estamos aqui para aprender. E eles, como verdadeiros profetas, vão nos auxiliar nessa tarefa. Como disse a nossa irmã, e o tema hoje é os falsos cristos e falsos profetas. E a gente então vai conversar um pouquinho à luz da doutrina espírita, no capítulo 21, que vem nos trazer claramente, os meios, os ensinamentos para que a gente possa entender o que significa essa palavra falsos profetas. Porque, na verdade, segundo a doutrina espírita, profeta são aqueles que Deus enviou ao mundo para instruir e ensinar a humanidade a compreensão e entendimento das coisas que são ocultas, como as coisas espirituais, que muitas vezes não são entendidos pela humanidade. Então a doutrina espírita, como consolador, que o próprio Cristo, que é um dos maiores profetas, veio prometer para nós, e realmente ele cumpriu a sua promessa, que é uma promessa do Pai maior, mas ele, como profeta, ele veio profetizar para nós a vinda desse Consolador, que é a doutrina espírita. E a gente vai ver então no capítulo 21, no item 1, o que nos fala o Evangelho sobre o entendimento dos falsos profetas. E no item 1 ele nos diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então isso já dá para nós entender, que é através dos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Então aí a gente vai tirando uma conclusão por aqueles que se dizem profeta. Se aquilo que eles trazem para nós é verdadeiro, é salutar, é bom e que vem nos ajudar para que nós possamos manter uma conduta moral elevada, então a gente vai ver que isso é bom. Quando ela vem distorcer os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que isso não é salutar para nós. Então aí a gente vai começando a analisar. Porque a gente lembra, antes de Jesus já existia muitos profetas, que traziam grandes informações, e outros também que usaram essa mediunidade, esse dom da profecia, para se aproveitar aquilo para ganhar dinheiro, E com isso, se aproveitar da ingenuidade das pessoas, da humanidade, e enganando muitas vezes, dizendo aquilo que eles queriam ouvir, que trazia para eles alegria, esperança, que renovava a esperança,
mas que nada daquilo era verdade. Então aí a gente vê que isso já vem desde a época antes de Cristo, né? Desde que existiu o Espírito, existiu o verdadeiro e o falso. Aqueles que desenvolveram a sua capacidade para o bem e aqueles que desenvolveram a sua capacidade para se aproveitar dessa capacidade. E é uma mediunidade, todos nós somos mais ou menos médium. Então todos nós temos as intuições, temos aqueles pensamentos, e aí a gente vai conduzir de acordo com a nossa capacidade, com o nosso entendimento e com a nossa vontade também, né, de usufruir dessa capacidade. Mas a doutrina espírita tem essa grande tarefa, essa grande missão de nos esclarecer e consolar, de dar para nós a diretriz certa para que a gente possa saber definir o certo do errado. Por isso Jesus já dizia: toda árvore que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada e lançada ao fogo. Então todo aquele que usa esse dom da mediunidade para se aproveitar da ingenuidade dos seus irmãos, um dia eles cairão por terra, né? E aí então a sua ruína é muito grande. E a gente vai então percorrendo um pouquinho alguma parte aqui do Evangelho para a gente poder ir comentando. E aí então Kardec veio trazer para nós essas instruções, e ele nos diz assim: guardai vós para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sobre meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas. E por quê? A iniquidade será abundante em muitas pessoas, a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar-se, possível até mesmo os eleitos. Isso quem nos está falando isso aí para nós é Mateus. Então é uma precaução que todos nós devemos de ter, porque a gente vê muitas pessoas que dizem, é o Cristo, que é Jesus que está me falando, Jesus está mandando dizer isso, eu sonhei isso, eu tive essa revelação, e muitas vezes aquilo está no seu coração. São coisas que vêm da sua cabeça mesmo, né? Porque nas suas ideias é vantajoso quando consegue enganar muitas vezes a humanidade e tirar dali proveito para seus bens, seus belos prazeres. Então muitos usam mesmo o nome de Jesus, e esses falsos profetas, eles estão em toda parte na sociedade. Eles não estão só dentro das igrejas, eles estão em todos os setores da sociedade, como até mesmo na política. A gente vê muitos que usam o nome de Jesus, o nome de Deus, mas realmente tirando proveito disso. Então isso Jesus já veio nos advertir isso, né? Então nós que estudamos a doutrina espírita, que usamos o raciocínio, nós devemos de perceber se realmente essas ideias são boas, se vêm favorecer toda a humanidade, a gente deve de apoiar. Agora, quando a gente percebe que aquilo é para tirar proveito para si, né, esquecendo daqueles que realmente precisam do amparo, do auxílio, então nós temos que também ter a esperteza e a sensação de saber fazer as nossas escolhas. E isso é em toda parte da sociedade, a gente tem que estar bem atento com isso, porque nós que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que a gente erra, todos nós erramos, porque enquanto nós estamos encarnando aqui na Terra, num corpo físico, nós estamos sujeitos ao erro. Mas uma coisa diferenciada tem que existir entre nós, espírita, é que nós devemos de pensar muito, nós devemos de agir, né,
de uma forma que a gente consiga se precaver dos erros mais graves que venha prejudicar o nosso próximo. Então isso é uma coisa que a doutrina espírita vem nos dar essa força, e a gente sabe que quando a gente busca o amparo, o auxílio da espiritualidade, nós vamos ter esse suporte. Porque o próprio Cristo, ele dizia, tudo é possível para aquele que crê. Então se a gente confia na espiritualidade, confia em Jesus, confia em Deus, a gente consegue manter um equilíbrio, né? Eu não estou dizendo para vocês que, como eu já disse, todos nós erramos, estamos sujeitos ao erro, mas a doutrina espírita vem nos dar essa segurança, né? Da gente poder analisar um pouquinho das nossas atitudes, da nossa vida, como nós estamos nos comportando. E para isso nós temos um grande exemplo do nosso querido Santo Agostinho. Ele dizia, toda noite, antes de descansar o meu corpo físico, quando eu deitar a cabeça no travesseiro, eu vou fazer um exame. O que é isso? É um exame de consciência. O que eu fiz hoje? Como foi as minhas atitudes? Né? O que eu falei? O que eu agi? Será que eu feri alguém? Eu prejudiquei alguém? Então isso é um trabalho que todos nós que conhecemos a doutrina espírita, devemos de fazer. Se a gente errou, vamos procurar reparar aquele erro de uma ou de outra forma. Sempre tem um meio de reparar esse erro, né? Então isso é um trabalho que a gente deve de fazer. E no item 6, ele nos diz assim, meus bens amados, não acreditei em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgirão muitos falsos profetas no mundo. Isso quem está nos recomendando é São João, né? O apóstolo São João. Então ele pede para que a gente examine os espíritos, porque acontece muitas vezes, de surgir no meio de nós, até nos espíritos, nos trabalhos mediúnicos, muitos espíritos às vezes trazendo uma mensagem muito delicada, muito, né? Mas no fundo a gente vai ver que o conteúdo daquela mensagem no finalzinho, ela deixa parecer que realmente não é o espírito que está se provando, porque eles usam muitas vezes o nome de pessoas que foram aqui na Terra, pessoas de bem, espíritos venerados. Muitas vezes eles usam, que até nós que já temos bastante conhecimento, muitas vezes a gente fica analisando, será que é ou será que não é? Então a gente tem que ter muito esses cuidados, porque nós temos a maior parte dos falsos profetas estão na erraticidade. São espíritos desencarnados e são numerosos, que eles usam aquelas pessoas que têm facilidade deles usarem para eles poderem tentar enganar. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Por isso eu sempre digo assim, quando agora há poucos dias um senhor perguntou assim, mas vocês recebem aqui na casa espíritos venerando, espírito arcanjo, que vem trazer mensagem? Eu digo, meu irmão, eu acho que com a nossa simplicidade que nós temos aqui, com a nossa pouca moral que a gente tem ainda, nós não temos esse merecimento de receber esses espíritos. Talvez eles até venham em nosso meio, mas não se manifestam, porque nós ainda não estamos preparados para ser porta-voz de um espírito arcanjo, de um espírito muito iluminado. Digo, a gente vai recebendo orientação, né? Temos aqui o nosso patrono Bezerra de Menezes, mas talvez nem ele a gente não consegue receber dele alguma mensagem. Apenas as intuições, as orientações que a gente vai conseguindo captar. Então nós não temos essa pretensão de dizer que somos espírita, que a gente recebe espírito iluminado na nossa casa, que vem falar conosco. Não está nessa capacidade ainda. Então a gente tem muita precaução com isso. A gente tem que ter muito cuidado, né? De receber muitas mensagens, muitas coisas. Então o que importa para nós é a mensagem do Evangelho, mas que ela seja com uma clareza. Assim como a doutrina espírita é uma doutrina com clareza e com pureza. Então a gente procura ter bastante humildade, para que através da nossa humildade a espiritualidade possa nos auxiliar para que a gente conduza, né,
os trabalhos, as palestras com muita simplicidade, porque o importante não é a palavra bonita, o importante é o conteúdo da palavra. Isso é o que vem trazer para nós a grandiosidade na nossa tarefa. Então a gente tem que ter bastante precaução. E no item 8 ele diz assim: se vós dizem, o Cristo está aqui, não correrás para ali, mas ao contrário, mantém vós em guarda, pois serão numerosos os falsos profetas. Não vedes as folhas das figueiras que começam a desbotar? Não vedes seus numerosos brotos esperando a época da floração? E não vos disse o Cristo, reconhece-se a árvore por seus frutos? Portanto, se os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizei, nada de puro pode sair de um tronco ruim. Então essa é uma análise que todos nós devemos de fazer sempre nas nossas atitudes. E assim a gente vai começando a conhecer uns aos outros, né? Porque muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência. E muitas vezes dentro daqueles corações que nós estamos julgando impuro, existe uma pureza muito grande. E outras vezes naquele que a gente julga puro, ali não está aquela pureza que representa. Então a gente tem que ver o que tem dentro do sentimento daquelas pessoas. Mas mesmo quando a gente consegue reconhecer que aquilo que a pessoa está aparentando não é verdadeiro, mesmo assim a gente não deve desprezar essas pessoas. A gente deve de tratar com carinho, porque o que dizia Jesus? Os sãos não precisam de médico, né? Então a gente tem uma análise, faz uma base de Pedro, né? Eu me oriento muitas vezes, aconteceu muitas vezes eu pensar assim, poxa, mas eu vou parar de fazer palestra, porque eu ainda não consigo ser aquela pessoa que eu quero ser. Eu ainda tenho dentro de mim ainda, às vezes, aquele sentimento ainda de violência, de agressividade, que eu não consigo conter por toda a necessidade. E aí, no mesmo tempo, vem aquele pensamento assim, mas lembra de Jesus, quando ele trabalhava com seus apóstolos, e muitos tinham grandes defeitos, e ele nunca, por à vista dos outros aquele defeito, ele sempre ocultava e dava mais crédito para conquistar aquelas pessoas. E a gente faz o contrário, né? Quando a gente vê uma pessoa que está errada, a gente diz, não, ó, aquela ali deixa de lado, porque... Mas é essas pessoas que a gente tem que procurar conviver, que a gente tem que procurar ajudar, que a gente tem que procurar entender, né? Então é importante a gente... O que o Pedro fez... Uma vez quando Pedro estava trabalhando com Jesus e Jesus teve que dar uma saída, deixou Pedro na casa lá, ele disse, Pedro, vai chegar 3 pessoas aqui precisando de auxílio e tu fala a verdade para eles. E aí quando essas pessoas chegaram, eram 3 cidadãos, um chegou, Pedro conhecia que ele tinha vários defeitos, Pedro chegou e disse para ele chegou, Pedro, eu estou procurando trabalhar com Jesus, eu queria vir aqui procurar uma oportunidade de trabalhar para Jesus, eu quero ser servidor de Jesus. Aí como Jesus tinha mandado ele dizer a verdade, né? Pedro disse para ele, mas quem és tu? Olha só, tu rouba, tu assalta, tu faz isso, tu faz aquilo, e como é que tu quer ser trabalhador de Jesus? Primeiro tu tem que te modificar, tu tem que mudar a tua maneira de ser, para depois você poder trabalhar para Jesus. Aqui tem que ser pessoa de bem. Aí ele baixou a cabeça e saiu triste, né? Daí veio o outro. Olha, eu vim aqui, eu queria trabalhar para Jesus, eu queria ser um servidor de Jesus. Pedro olhou para ele e disse, mas como? Tu alcoólatra, fumante, tu ainda mente, como que tu vai trabalhar para Jesus? Não tem como. Não tem como aproveitar. Aí veio o terceiro. Era um simples trabalhador, um pescador, mas também tinha seus defeitos, ele até era meio manco das pernas, tudo, né? Não tinha muita força, era uma pessoa frágil. Aí chegou também com o mesmo propósito, com a mesma vontade de trabalhar para Jesus. O Pedro disse para ele a mesma coisa, aprontou os defeitos dele.
E aí os três ficaram por ali, né? Muito triste, acabrunhado. E aí quando Jesus voltou da sua caminhada, Pedro e outros apóstolos chegaram, e aí foram conversar com Jesus, e Pedro todo eufórico: não, olha Jesus, eu fiz a minha tarefa, eu levei a verdade como tu me mandou, que eu levasse a verdade para eles. Mas que tipo de verdade tu levou, Pedro? Não, olha, fulano queria trabalhar aqui, ser teu servidor, mas olha todos os defeitos, eu apontei os defeitos dele, e disse para eles como é que ele é. Jesus disse para ele: mas Pedro, não foi essa a verdade que eu quis te dizer. Eu te falei na verdade do Evangelho, né? Explicasse para eles como é o trabalho, como a gente vai, né, servir, da forma da gente trabalhar, tudo. Era essa a verdade que eu queria que tu dissesse, não apontar os defeitos. Então aí eu analisando isso aí, eu vendo para os Pedro, quando Jesus foi ser preso, né, que o soldado veio para amarrar a mão de Jesus, o que Pedro fez? Puxou da espada e cortou a orelha do soldado. Jesus, assim mesmo ainda, né, só disse para ele: Pedro, embainha a tua espada, porque quem fere pela espada será ferido. Então Jesus demonstrando ali toda essa simplicidade, toda essa humildade, né, ensinando pelo amor, sem violência, sem malícia nenhuma, né? E a gente então começa a analisar. Não que eu estou dizendo assim que com essa minha conversa eu vou me dar o direito de errar, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós precisamos fazer um trabalho com nós mesmos, né? E é tão difícil, eu digo para vocês, é tão difícil esse trabalho, porque eu me reconheço que eu ainda tenho um pouquinho do Pedro, um pouquinho de muitos daqueles que ainda tinham erro, mas se nós não continuarmos esse trabalho, nos esforçando, contribuindo nessa obra divina, com certeza a obra vai parar. Porque nós não temos já nenhum espírito perfeito aqui na Terra. Temos espíritos já, graças a Deus, bem elevados, que estão nos exemplificando esse trabalho, né, como o Divaldo, como o Chico, né, Madre Teresa, Irmã Dulce, e muitos outros, Bezerra de Menezes, né, que trabalharam com todo o amor, com todo o carinho, lutaram, chegaram a esse grau de evolução, mas com certeza eles passaram pela mesma trajetória que eu estou passando, e muitos outros que estamos dentro da doutrina espírita procurando a contribuir com essa doutrina que vem nos esclarecer e consolar, que vem nos mostrar a grandiosidade de nós aprender a amar, aprender a servir, aprender a nos conhecer e conhecer os outros e aceitar cada um como é. Então esse é o trabalho do profeta, como diz Kardec, né? Então a gente sabe que existe na erraticidade, como aqui já encarnado, muitas pessoas que usam o nome de Jesus, o nome daqueles espíritos venerados, mas o que nós temos que fazer? Muitas vezes eu também me pego pensando de uma forma diferente com essas pessoas, mas aí eu começo a mentalizar e ver, mas não é dessa forma que eu tenho que agir, né? Eu não estou aqui para mudar ninguém, eu não estou aqui para mudar o mundo, eu estou aqui para mudar a mim mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, eu estou aqui para vencer o bom combate, mas não é criticando os outros, não é apontando os erros dos outros que eu vou fazer um trabalho bom, mas sim olhando para dentro de mim e muitas vezes vendo, não, mas o erro que está no meu irmão está em mim também, então eu preciso me corrigir. Esse é o nosso trabalho. E por isso a gente tem que aprender a diferenciar o verdadeiro cristão, o verdadeiro Cristo, como os falsos. Mas é como eu digo assim, é fazendo o nosso trabalho, é procurando levar uma mensagem sadia, levar uma mensagem de amor, é que a gente vai conseguir fazer com que o nosso planeta Terra, que agora passa por essa regeneração, e como diz o Evangelho, essas mensagens foram escritas em 1861, 62, 63, por aí, e elas são tão atual para a nossa época, né, que a gente vai estudando e a gente vai vendo que elas são atual. E a gente agora estamos nessa mudança, né, da regeneração do nosso planeta, e a gente sabe que
grande equipe de espíritos inferiores que ainda estão no plano espiritual, eles não querem essa mudança, elas não querem a regeneração da humanidade. Quando a gente fala regeneração do planeta, nós estamos falando regeneração da humanidade, porque o mundo é mundo, sempre foi e sempre vai ser. Agora, nós é que estamos compondo esse mundo como espírito encarnado, é que nós devemos de nos modificar. Quando nós conseguirmos regenerar, nos tornar espírito puro, o planeta Terra será um mundo de paz, de harmonia e de felicidade, porque a felicidade está no coração de cada um de nós, deve de estar dentro de cada um de nós o reino de Deus. Então é um trabalho que cada um de nós temos que fazer com muito amor, com muita certeza de que cada um de nós tem uma grande tarefa aqui na Terra. Não tem ninguém que diga assim, não, eu estou aqui porque estou. Não, todos nós, do mais inteligente ao mais refratário, todos nós temos uma grande missão aqui na Terra. A primeira missão é com nós mesmos, é nos melhorar nós, modificar nós, e depois, através do nosso exemplo, ajudar os outros. Assim como nós vimos o apóstolo Paulo, né? Que era o Saulo, que era Paulo antes, né? Que hoje é considerado um dos maiores divulgadores do cristianismo. Quem é que foi ele no início da sua carreira aqui na Terra, na sua última encarnação? Ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E quando ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a verdade, através das palavras do Mestre, ele se tornou um dos maiores divulgadores do cristianismo, mesmo sendo ele massacrado, passou por grandes dificuldades que nós hoje não precisamos passar por isso. Hoje nós temos a liberdade de aonde nós estivermos, nós falarmos em Jesus, falar na doutrina espírita, né? Podemos ser criticados, mas não somos condenados. Mas naquela época, quem falava no Cristo, no Nazareno, eles sofriam. Era uma perseguição. Muitos cristãos foram jogados nas arenas, nas fogueiras, né? Por quê? Porque não negaram Jesus. Então esses são os grandes heróis que nos deram esse exemplo dos verdadeiros profetas. Porque eles enfrentaram as dificuldades, a ignorância dos romanos, mas eles não deixaram de levar a verdade. E assim nós não devemos de ter vergonha também de dizer que somos cristãos, que somos espíritas e que estamos procurando, através desse caminho, chegar à perfeição moral. Mesmo que muitas vezes nós caímos em algum deslize, mas é o momento de nós reconhecer os nossos erros e retornar ao caminho do bem. Nunca desistir. Porque a fé transporta a montanha, né? E a gente então tem que lembrar sempre de que Jesus é o nosso modelo. E se Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia, nós devemos de analisar em todas as situações da nossa humanidade aquilo que realmente vem de acordo com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus, ele pregava a caridade, mas ele exemplificava. Ele pregava a benevolência e a indulgência, mas ele agia dessa forma, né? Então a gente tem que ir analisando isso aí. Então quando a gente vê alguém falando em nome de Jesus, né, que é cristão, mas que não tem amor ao próximo, que não olha para os seus irmãos como filhos de Deus, a gente tem que ver que ali tem falsidade. Mas o que nós vamos fazer? Vamos condenar? Vamos entregar justiça? Não, vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir a Deus que um dia eles também tenham a oportunidade de conhecer a verdade e se libertar dessas ideias. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir mudar a maneira da nossa humanidade agir. É amando. Nós lembramos também do Judas. Na época que acompanhavam Jesus naquela caminhada, Judas tinha um defeito muito grande, que ele gostava muito de furtar aquilo que não lhe pertencia. E Jesus sabia. E quando ele podia enganar os seus colegas, eles pediam dinheiro para comprar uma coisa, ele dizia que tinham assaltado ele. E aí disseram para Jesus, quando Jesus disse para ele, vamos mandar o Judas comprar os pão para nós, o alimento. Não, Senhor, não faça isso.
depois ele disse que assaltaram ele, que isso ele não está, não, vamos dar um voto de confiança para ele. Então vejamos que Jesus, ele sabia como conquistar as pessoas, dando confiança, mas Jesus, ele penetrava no coração das pessoas através das suas vibrações, das suas energias amorosas, ao contrário de nós, que muitas vezes a gente emana energia negativa, porque a gente ainda tem dentro de nós. Então já dizia Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Então a gente emana de dentro de nós aquilo que temos dentro de nós. Por isso o trabalho grande que nós devemos de ter, de cultivar o amor dentro de nós, de cultivar a humildade, a simplicidade, para que a gente consiga vencer o grande leão que ainda existe dentro de nós. Eu lembro agora de um senhor que eu conheci lá no interior, ele era analfabeto, ele não sabia ler. E ele pegava o evangelho e ele dizia, tal capítulo diz isso, ele discorria o evangelho de uma forma assim incrível, e ele era analfabeto. Então ele tinha um costume que ele dizia assim, eu vim pelo coração das feras e ainda eu sou fera. E eu estou trabalhando para vencer essa fera que eu tenho dentro de mim. E isso todos nós temos essa fera dentro de nós ainda. Que é aquele instinto que a gente trouxe no início da nossa criação, o instinto animalizado, né? O instinto que é aquilo, e nós desenvolvemos esse instinto de sobrevivência, de vencer, né? E a gente então ainda não consegue ainda ter a humildade. E o que é o pai dessa violência? É o orgulho e o egoísmo ainda. Então a gente ainda tem isso. Quando a gente pensa muitas vezes, mas eu sou humilde, eu tenho uma humildade muito grande, mas quando pisa no nosso calo, a gente se levanta, né? Então a gente vê que a gente ainda não tem isso dentro de nós, mas é um trabalho que todos nós temos que fazer. Se nós quisermos realmente ser o verdadeiro profeta, ser um verdadeiro representante de Jesus, assim como ele foi para nós, com todas as dificuldades que ele enfrentou, ele nunca desistiu dessa luta. E ele disse ainda, eu vou para o Pai, mas eu não vos abandonarei, estarei convosco todos os dias. Então, quando nós dissemos aqui que Jesus está com nós, não é que a gente esteja dizendo que Jesus está aqui em pessoa, ele está em energia positiva para nos ajudar nessa nossa tarefa, que é a sua tarefa, a divulgação desse evangelho, porque quem trouxe esses ensinamentos para nós foi Jesus, né? Então a gente fica agradecido por essa oportunidade. O nosso tempo, esse é um trabalho que precisa quase uma hora e pouco para a gente poder decorrer todo esse capítulo do evangelho. Mas a gente é como diz assim, nem por tanto falar será ouvido, nem por tanto será atendido. Pedir será atendido. Então, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a gente vai conseguir entender. A minha gratidão é muito grande, é um carinho muito grande que eu tenho por essa casa. Agradeço muito a nossa irmã Eva, que está sempre me convidando para vir aqui. E isso eu digo para vocês, eu venho aqui para aprender, eu não venho para ensinar, eu venho para aprender, porque quando a gente se propõe a fazer essa tarefa, a gente tem que estudar bastante. É claro que eu não consegui discorrer para vocês tudo que está nesse capítulo 21, mas parte deles que a gente vai buscando, né, para a gente poder entender. Mas acredito que já deu para entender um pouquinho melhor a nossa tarefa aqui na Terra, como espíritos imortais que somos, que é trabalhar por nós, em primeiro lugar, ser caridoso com nós, dando o melhor para nós, e sempre meditando sobre as palavras de Paulo, quando ele disse, todas as coisas desse mundo me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que a gente consiga buscar aquilo que convém para nós. O que convém para nós? É aquilo que vem nos trazer alegria futura. Porque muitas vezes aquela alegria do momento nos leva a chorar mais tarde. Diz o Haroldo que quando a gente está indo para a decadência, a gente vai sorrindo. Porque a gente está fazendo aquilo que nos satisfaz no momento. Mas depois, quando a gente vai se dar por conta que aquilo não é o bom para nós, aí a gente vai chorar. Então que Jesus nos abençoe, ilumine o coração de cada um de nós. Agradeço o carinho da espiritualidade, o carinho de todos vocês e rogamos que Jesus nos abençoe nessa nossa tarefa, para que cada dia nós possamos nos tornar um ser melhor, mais compreensivo,
possamos ser mais indulgentes, mais perseverantes na luta para sermos vencedores de nós mesmos. Muita paz e luz para todos. Muito obrigado pelo carinho.